A cada passo que vou caminhando, sinto que estou me aproximando. Deus abençoe a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Meu forte abraço desse amigo que vos fala, missionário Francinaldo Salviano. Irmãos, nós vamos abordar um assunto chamado falar em línguas dentro da igreja. É certo falar em línguas dentro da igreja, nos cultos? Vamos ver na palavra. Não é errado, não quer dizer que é errado falar em línguas no culto, mas a palavra do Senhor diz que falar em línguas edifica a nós mesmos que está falando, não edifica quem está ouvindo. Ou seja, qual é o sentido, qual é a finalidade de alguém ir na igreja? Não é para ser edificado dentro da palavra de Deus? Qual é a finalidade de nós ir para a igreja? Não é ouvir uma palavra que edifica nossas vidas? Olha só, a palavra do Senhor diz que quem fala em línguas edifica a si próprio. Ou seja, se alguém sai de casa, vai para a igreja, para ouvir apenas um falatório de línguas, então é tempo perdido. Por quê? Porque falar em línguas só edifica quem está falando, a não ser que tenha alguém, um intérprete, para interpretar aquela linguagem, não é? Então, a Bíblia não diz que é certo e nem que é errado, mas eu, missionário Francinaldo Salviano, eu particularmente, não acho lícito, não acho correto. Por quê? Porque não adianta eu ir na igreja e escutar um pregador, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, um pastor, um bispo, falar em línguas e não ter intérprete para interpretar aquela palavra. Por quê? Porque eu só vou ser edificado se eu entender o que eu estou ouvindo. Então a palavra do Senhor diz aqui no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, ó: o dom de profecia é superior ao de línguas. Ou seja, dom de profecia. O que é profecia? É a palavra. A palavra é a profecia. Então, o dom de profecia é superior ao de língua. Por quê? Porque o dom de língua só edifica quem está falando. É benefício para quem está falando. E o dom da profecia não é para todos, porque a profecia é a palavra, todos vão entender. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Nós vamos ler o primeiro, eu creio que até o 18. Vamos ver se dá para nós ir até o 18. Então, olha só, porque hoje em dia, muitas pessoas dentro da igreja se tornaram fanáticos, se tornaram obsessivos pelo um fanatismo, né? Ou você vê que tem pregador que falam 2 palavras em português, 3, 4 em línguas. Ou seja, aquela palavra em línguas, se não tiver um intérprete para traduzir aquela palavra, não vai edificar a mim, não vai edificar o ouvinte, só vai edificar quem está falando. Então, qual é a minha intuição de ir para a igreja? É de ser edificado, é de ouvir uma palavra que vai me abençoar. Então, a palavra do Senhor diz aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo. O que é zelo? Zelo é um cuidado. Zelo é uma responsabilidade. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente
que profetizeis. Mas o que? Principalmente que profetizeis. O que é profetizar? É a palavra. Principalmente a palavra. Esse é o problema de muitos irmãos estar vivendo no fanatismo e acha que o fato de falar em línguas está edificando a igreja. Não está. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas, principalmente, o que profetizei, ou seja, o principal é a palavra. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Ou seja, não é que o dom, escute bem o que o apóstolo Paulo está falando, o dom de língua é importante. Ele diz, quem dera que todos falassem línguas. Só que, por exemplo, eu estou aqui, né? Se eu falar em línguas aqui agora, vai edificar a mim. Mas se eu quero exortar uma igreja, se eu quero ensinar a igreja o caminho do Senhor, para que eu vou falar em línguas, se não tiver ninguém para interpretar aquela palavra e quem está nos ouvindo entender? Pois quem fala em outras línguas, não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém entende e em espírito fala mistério. Ou seja, é mistério. É mistério. Versículo 3 diz assim, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Escute bem. Olha qual é o problema hoje em dia dentro da igreja da casa de Deus. Porque as pessoas têm tirado, eu estou falando dentro da igreja. Eu não estou falando que o dom de línguas é errado, não, lógico que não, é de Deus. Só que nós temos que aprender que na igreja o povo não precisa de dons de língua, de ouvir palavras de línguas. Só se tiver um intérprete para traduzir aquela palavra. Olha só o que diz aqui no versículo 3 de 1 Coríntios 14. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Presta atenção. O que fala a profecia, o que profetiza, irmão, o que profetiza, fala aos homens, edificando e exortando e consolando, exortando e consolando. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando, ou seja, edifica, né? Exorta e consola. É a palavra da profecia. Agora, a palavra o dom de língua não consola, não exorta e nem edifica, a não ser quem está falando, irmãos. Então é preciso nós entender o que é falar em línguas. Nós precisamos entender que dentro da igreja, quando eu estou pregando, os ouvintes, os membros, os irmãos, precisam de profecia. Mesmo que todos falem em línguas. Por quê? Porque a palavra da profecia, o dom de profecia, que é a palavra, edifica, exorta e consola. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha que palavra. Preste atenção. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, se eu estou na igreja sentado, ouvindo o pastor pregar, e eu estou ali ouvindo o pastor falar em línguas e não tem ninguém que interprete, eu estou ali passando tempo. Eu não estou ali me edificando. Por que, missionário Francinaldo? Porque o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza ou prega a palavra, edifica a igreja. A igreja é todo, é o povo. Eu não estou aqui dizendo que sou contra, que é certo ou errado falar em língua na igreja. O que eu estou dizendo aqui, irmão, dentro da palavra de Deus, é que se eu for para a igreja, sentar no banco da igreja, para apenas ouvir alguém falar em línguas, eu estou perdendo meu tempo. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele irmão que está falando em línguas, está edificando só ele, e não a mim. E não a mim que eu estou ouvindo.
versículo 4 de 1 Coríntios 14. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, quem prega a palavra, irmão, quem prega a palavra está exortando, edificando e consolando a igreja. A igreja hoje precisa de quê? De profecia. A igreja precisa ser edificada, exortada e consolada. Mas isso não é através do dom de língua. Porque se alguém falar em língua e eu não entender, o que vai servir para mim? Nada, porque eu não entendi nada. É igual a palavra do Senhor diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, eu tenho que ouvir e entender. Se eu não entender, eu não vou ser edificado, né? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Por exemplo, se o pastor sai de casa para falar em língua o tempo todo dentro da igreja, então não vai na igreja não, pastor. Fica em casa mesmo, porque em casa você fala em língua e edifica você mesmo. Agora, se você vai para a igreja, você vai ter que ter o dom da profecia. Porque o dom da profecia, os irmãos vão para a igreja para ser edificado, exortado e consolado. E o que edifica, e o que exorta, e o que consola a igreja é o dom de profecia, é a palavra, não é o dom de língua. Porque o dom de língua, se não tiver o intérprete, ninguém vai entender. Aí Paulo diz aqui no versículo 5, eu quiseram que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Ou seja, para que a igreja receba edificação. Ou seja, o que é que Paulo diz? O que é que Paulo diz? Eu quisero que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ou seja, se eu falo em línguas dentro da igreja, o povo não entende nada. Mas se tiver alguém para interpretar o que eu estou falando, o povo vai entender na interpretação. E aí a igreja vai ser edificada na interpretação, não no dom de língua. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ou seja, o que é que Paulo diz? Se não tiver ninguém para interpretar na ciência, na revelação, na doutrina, então, de que vamos aproveitar? Não vamos aproveitar nada do dom de língua, porque tem que ter alguém para interpretar. Aí Paulo diz aqui no versículo 7, é assim que instrumentos inanimados, ou seja, que anima. É assim que instrumento inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem som, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? O que é que Paulo disse aqui? Que se não tiver o intérprete no dom de língua, vai ser como a flauta ou a cítara tocar, os instrumentos musicais tocar. Vai ter uma mistura, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vos se com a língua não disseres palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como se falasseis ao ar. Ou seja, o que Paulo disse? Se eu falar em línguas e não tiver alguém para interpretar,
vai ser como o som da flauta, da cítara, da trombeta, tudo misturado. Você não sabe qual som está tocando. Assim vai ser, porque estareis como se falasseis ao ar. Você, o que é falar ao ar? Falar em vão. Meu irmão, assim como a cítara, a flauta, a trombeta toca tudo junto, tudo de uma vez, e ninguém se dá aonde está o som de cada um, passa a ter aquela toda mistura toda, assim é eu falar em línguas, se não tiver intérprete. É como se eu estivesse falando ao ar. Ao ar. Ou seja, o que é falado ao ar? O vento leva. Não serve para nada. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, ou compreensível, ou seja, o que é compreensível? Compreender o que eu estou ouvindo. Eu preciso compreender o que eu estou ouvindo. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estarei como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Você não tem sentido, irmão. Você pode, eu particularmente, quando eu vou numa igreja, que tem aquela falação de língua, aquele pula-pula, Paulo disse o quê? Tudo tem que ser feito com ordem e decência, né? Então, assim como vários sons, vários instrumentos musicais tocam de uma vez de forma estrondosa, assim é falar em língua se não tiver um intérprete. É como se eu estivesse falando ao ar. Sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro. O que é que Paulo quer dizer? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, ou seja, é se eu ignorar como eu não entender, serei como estrangeiro. Você entende o que o estrangeiro fala? Se você não estudou aquela língua? Você entende o que um grego fala, o que o alemão fala, o que um americano fala, o que o inglês fala? Se você não estudou aquela língua, você não vai saber interpretar. Assim, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Irmão, Paulo está na Bíblia, irmãos. Se eu não entender aquela linguagem, eu estou ignorando aquela linguagem porque eu não entendo. Então eu serei estrangeiro para com quem está falando, e eu serei estrangeiro para quem está falando, e quem está falando é estrangeiro para mim. Não entendo nada. Tem que ter alguém para interpretar. Por isso, irmãos, que as igrejas hoje, e o pior, é que eu sou contestado com isso. Eu sou ignorado com isso. Pessoas perto de mim me ignoram isso. Pessoas íntimas de mim ignoram isso. Espera aí, irmão, se eu for para a igreja, para mim ser edificado, exortado, consolado, ou seja, eu sou edificado, ou seja, o que eu sou edificado como? Lavado. Eu sou exortado, disciplinado e consolado na palavra. Mas eu sou edificado e exortado, edificado na palavra, na profecia, no dom de profecia, e não no dom de línguas. Versículo 11, de novo. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Se nós queremos ser espiritual, nós temos que procurar progredir para a edificação da igreja.
Irmão, se eu quiser falar língua, eu falo em casa. Não que eu não posso falar na igreja, eu posso. Só que quem está ali me ouvindo vai sair do jeito que chegou. Se não tiver alguém para interpretar o que eu estou falando. Porque eu só vou crer numa palavra se eu entender que palavra eu estou ouvindo. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. A igreja, irmão, precisa ser edificada. A igreja, irmã, precisa ser edificada. Versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Ou seja, se eu falo em outra língua, eu tenho que orar para mim mesmo interpretar. Agora, se eu estou sozinho aqui, eu posso falar em línguas e edificar a mim mesmo. Agora, se eu tenho mais 2 ou 20 membros me escutando e eu falar línguas, ou tem que ter um intérprete, ou eu tenho que orar para me saber interpretar aquela palavra. Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, eu vou edificar só a mim. Eu vou edificar só a mim, povo de Deus. Que farei, pois? Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirás o indouto, o amém? Pois da tua ação de graça, visto, não entende o que dizeis. Irmão, é muito sério. É muito sério isso. A gente temos que saber o que nós estamos falando e ouvindo. Nós temos que saber o que estamos falando e ouvindo. Porque senão, nós vamos sair da igreja do jeito que nós entramos. Nós vamos sair da igreja igual nós entramos. Então, voltando aqui para o versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto? Amém? Depois da tua ação de graça? Indouto. O que é indouto? Aquele que não possui erudição, que não é douto, que não tem muitos conhecimentos sobre o assunto em questão. Ou seja, incapaz, que não tem perícia, capacidade. Ou seja, indouto. Ou seja, indouto não entende. Engraçado, né? Eu vejo pessoas falar perto de mim assim, não, mas Deus chamou um para pregar para doutor, Deus chamou, irmão, a palavra de Deus é uma só. Não, Deus chamou uns para pregar para doutor, um para mestre, outros para analfabeto, outros para pessoas de cidade grande, de Petrópolis, outros Deus chamou para pregar para pessoas da roça. Não, a palavra de Deus tem que ser interpretada de uma maneira só, irmão. A maneira da prega da palavra de Deus tem que ser a mesma. Então nós temos que entender, ou seja, se eu não explicar a palavra de Deus, como ela é, como vai ficar? Como dirá o indouto? Amém? Depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que diz, ou seja, o indouto é aquele incapaz,
ignorante, aquele que não entende. Ignorante não é aquele mal educado, não, irmão. Ignorante é aquele que não tem entendimento. Então, o indouto, ele não vai entender. Tem pessoas idosas que é indouto, né? Então, não vai entender. Quer dizer que uns foi chamado para pregar para doutor, e se um indouto precisar de uma palavra, não vai pregar para ele, não vai ajudar ele, porque você foi chamado para pregar para doutor, para mestre, para juízes, para advogados. Não, não é assim, irmãos. E se tu bendizeis apenas em espírito, como dirás o indouto? O amém, depois da tua ação de graça? Não vai dizer amém, o indouto não vai dizer nada, porque o indouto não entendeu nada. Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, porque tu, de fato, dás bens às graças, mas o outro não é edificado. O outro quem? Que não entendeu. Irmão, está cheio de pessoas entrando dentro da igreja e saindo do mesmo jeito. Porque são indoutos, ninguém... Ou seja, você pregou, falou em línguas, você é edificado. Você dá graça, dá bens às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro, olha o que Paulo diz, versículo 18, dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Ou seja, preste atenção. Quer dizer que quando eu levo a palavra de Deus, quando eu levo a palavra da profecia para a igreja pode falar 1.000 palavras em outras línguas. Na hora, no momento certo. Nós não podemos usar o dom de língua como instrumento de fanatismo, como algo que se não tiver ali no culto, não houve culto. Porque Paulo dizia o quê? Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento. Ou seja, é melhor eu falar 5 palavras que a igreja entenda, para que a igreja seja instruída, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Ou seja, Paulo era um homem inteligente, irmão. Paulo pregava, por mais que ele era formado, a linguagem de Paulo era bem mais fácil do que a linguagem de Pedro. Olha só, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, eu tenho que, na igreja, irmão, eu não estou dizendo que é errado você falar em línguas, mas na igreja, eu vou falar em língua para quê? Se não tiver alguém para interpretar. Porque se os ouvintes vão para a igreja, é para ser edificado, é para ser exortado e consolado na palavra. Então Paulo dizia o quê? Eu prefiro falar 5 palavras com entendimento, para instruir, para ensinar, para edificar, para exortar e consolar os outros, para que esses outros venham falar 10.000 palavras em outras línguas. O dom de línguas é maravilhoso, é importante, mas só edifica quem está falando. A igreja hoje, irmão, quando eu subo no altar para pregar, para ministrar um culto, eu tenho que subir no altar, não é para me edificar. Eu me edifico aonde eu estou. Quando eu vou para o altar, eu tenho que ir para o altar para ajudar outros a edificar, outros ser exortado e consolado. Eu tenho que ir para o altar para mim falar o dom da profecia, porque o dom da profecia edifica todos que estão ouvindo.
O dom de língua só edifica quem está falando. Mais uma vez, eu digo para vocês, não estou aqui falando que é errado falar em línguas. Jamais. Mas na igreja, o que precisa dentro da igreja hoje é o dom da profecia, para que toda a igreja possa falar em línguas no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Eu quero que todos entendam que a palavra, os dons de línguas, edifica quem está falando. Se os irmãos vão para a igreja, e se ouvir só falação de língua, vai sair, vai voltar para suas casas, para os seus lares, do jeito que chegarem na igreja. Desde que tenha um intérprete, ou quem está falando em línguas, ore para que possa interpretar o que ele mesmo está falando em línguas. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu forte abraço desse amigo que vos fala, missionário Francinaldo Salviano. Que Deus abençoe. Que a vaidade está me deixando louco. Foi me afastando pouco a pouco. E agora já não sei o que